abençoe você, a sua casa. Hoje nós estamos juntos aqui para mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida, a lição de número 7, falando sobre a marca do amor, a parte 2 da nossa lição, como vimos na semana passada, aquilo que João nos traz como amor, como marca fundamental da vida cristã. E hoje, para nós podermos orar, começar a nossa lição, quero convidar você para nós orarmos. Vamos juntos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, ó Deus, muito obrigado pelo teu cuidado conosco. E Pai, nessa hora pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, fale o nosso coração e nos capacite, ó Deus, para entender a sua voz e o teu querer. A oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, hoje nós vamos usar o capítulo 3 de 1 João, versos de 11 a 24, depois o capítulo 4, versos de 7 a 21. Então, eu quero convidar você para lermos o texto e a partir do verso de número 16, hoje, leremos até o verso de número 24 do capítulo 3. Diz assim: Isso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Esse é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Querido João, tratando sobre o amor como uma marca fundamental na vida cristã, ele vai destacar isso como uma prova da sua vida social. Aqui ele vai fazer novamente um paralelo com a obediência. A obediência era uma marca que provava a qualidade moral. O amor vai provar essa qualidade social, uma marca social, porque o amor vai se apresentar como característica da transformação moral e ele vai influenciar a relação. Então, nós vamos olhar hoje a parte 2 da lição para que a gente possa aproveitar ainda mais. João vai fazendo isso dentro daquilo que é a marca da escrita hebraica, uma escrita meio que em espiral. Ele sai da superfície, vai, aprofunda um pouco, volta, aprofunda de novo, volta, aprofunda de novo. E ele vai destacando esse amor em 3 momentos na epístola. E ele sempre vai fazer isso de maneira muito clara, muito objetiva, para deixar claro o seguinte: o cristão precisa amar. Não há outra possibilidade para o crente de viver que não seja amando, porque ele corre o risco de ser reconhecido como alguém que ainda vive nas trevas, caso esse amor não se torne uma realidade na sua vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar e refletir é uma pergunta fundamental: o que é o amor cristão para mim e para você? O que é amar? Se você tivesse que definir com palavras, o que é viver o amor cristão na vida? O que seria isso? Como é que isso se transformaria? E eu vejo muitas pessoas, crendo que o amor de Jesus é algo subjetivo. Esse amor aqui é um sentimento profundo. Não, não é. Você pode sentir, mas esse amor, ele não é um sentimento apenas. Ele precisa ser algo que vai nos fazer lançar mão além da nossa própria vontade. Quando transformamos o amor de Deus em algo subjetivo, ele fica sujeito àquilo que eu quero, àquilo que eu penso, àquilo que eu sinto. E a Bíblia vai ensinar diferente. O amor é algo real e ele precisa se transformar em atos, em prática.
O amor, ele não leva em consideração a minha vontade, a vontade humana, porque ele está agindo debaixo do propósito divino. Por isso, João nos leva a uma reflexão sobre o que é amar e como que essa marca vai impactar o mundo de uma maneira clara e real. Amar vai impactar o mundo. E João apresenta, no primeiro ponto, que amar é entregar a si mesmo. E olha só o que ele apresenta no verso 16. Nisso conhecemos o que é o amor. Observe que tem aqui o que e não o amor. Ou seja, esse amor, ele é algo. O que é? Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E ele acrescenta, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O amor é entregar a si mesmo. João vai trazer um exemplo prático e real do amor, a entrega voluntária pela humanidade de Cristo Jesus. Não há padrão ou exemplo superior. Amados, para quem nasce de novo, o amor é uma característica habitual e real. O exemplo do amor está na pessoa de Cristo, no reconhecimento do maior ato de amor que já foi realizado, a entrega de Cristo Jesus lá no Calvário. O parâmetro que nós temos para amar é o próprio Cristo. Meu irmão, que desafio! John Stott vai afirmar que, tendo demonstrado que o amor é a evidência da vida, a essência do amor é o próprio sacrifício. Que desafio! O padrão do amor é o padrão da entrega. O amor é sacrificial. Ele entrega. Por isso, João vai nos ensinar que amar envolve generosidade. Amados, a compaixão do cristão vai fazer com que o seu amor se torne atos. Não apenas expressões, mas atos de amor. A compaixão vai nos fazer com que vivamos o amor. E a gente precisa refletir de maneira clara sobre isso, porque, vamos imaginar, você não pode saciar a fome de uma família que está passando dificuldade com apenas um abraço, um eu te amo, olha, Jesus ama você, sem que você leve também o alimento. As obras precisam acompanhar a fé. O cristão não é salvo pelas obras, mas ele é salvo para as boas obras. Ou seja, não dá para resolver o problema da fome apenas com eu te amo. Percebe? Não é possível proteger alguém que está sofrendo no frio com um abraço, uma palavra de carinho, sem levar o agasalho. É necessário caminhar juntos, e aí João vai nos lembrar dessa realidade urgente, porque ver e não se compadecer é o mesmo que não amar. E aí no verso 17, ele vai dizer, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que desafio! Amados, a generosidade que vai ser demonstrada em atos de amor, ela parte do princípio da mordomia. Mordomia nos ensina que tudo pertence ao Senhor e Ele nos dá para que possamos servir e abençoar, para cuidar. Então nós precisamos entender que no reino de Deus servir é um privilégio. E eu sirvo em amor, não como um fardo, não como uma obrigação, não como um peso, como um castigo, mas em amor. É um privilégio servir. Aquilo que Deus tem nos dado é um privilégio partilhar. John MacArthur vai comentar que o amor genuíno cristão envolve a provisão da necessidade do outro. Fechar o coração ao necessitado é o oposto da compaixão, porque a compaixão é abrir o coração antes de abrir as mãos. John Stott vai dizer que compaixão é abrir o bolso e não apenas a boca, dizendo que como a vida não habita no assassino, o amor não habita no mesquinho. E olha só que coisa interessante aqui no texto. Pega a sua Bíblia aí, lá no capítulo 3, no verso 15, ele vai dizer que quem odeia o seu irmão se torna assassino, ou seja, o ódio, a falta de amor nos torna assassinos. Mas ele vai dizer que a falta de amor nos torna mesquinhos. Ou seja, o amor não faz parte da vida do assassino, mas ele também não faz parte da vida do avarento, do mesquinho. Então João vai dizer o seguinte, olha, o amor nos faz não assassinar o nosso irmão e nos faz ser generosos. Olha que coisa séria que João coloca aqui,
colocando o assassinato, a mesquinharia, a avareza como marcas da não presença de Deus, como evidências das trevas que ainda habitam no nosso coração, porque quem ama não é assassino nem mesquinho. João faz um paralelo muito duro, muito real. Tendo essa verdade em mente, João então faz um convite no verso 18. Amados filhinhos, não nos amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olha como João cresce. João vai dizer que o ódio nos torna assassinos. Agora ele fala da mesquinharia que nos impede de viver o amor. Ele vai dizer, o amor vai nos libertar do assassinato, da mesquinharia, e ele é visto como em atos. Ou seja, o amor, nós precisamos transformar em ações o amor que nós recebemos do Senhor. Porque amar é permanecer. E aí, João continua dizendo, assim sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração não nos condenar, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Amado, João vai dizer que amar é permanecer. Se o amor é o maior dos mandamentos, a prova da verdadeira conversão é uma vida de amor. João vai concluir o seguinte, olha, quem ama obedece e permanece em Cristo. A evidência moral, a prova moral, a marca moral, agora vai ser evidenciada por uma marca social, relacional. Elas estão ligadas. Então, vai acontecer, eu amo por obediência. E quando eu amo, eu permaneço. João vai dizer, vai trazer aquilo que nós podemos chamar de um resultado, de uma evidência que é o resultado imediato do amor. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Esse é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos nele permanecem e ele neles. João lá no capítulo 2 vai falar dessa permanência, da obediência, e agora ele vai dizer, olha, quem permanece obedece, quem obedece ama. É uma construção. À medida em que nós vamos caminhando na trilha do amor, nós vamos desfrutando de uma consciência tranquila na presença de Deus. Amados, mais do que consciência, do que confiança, João vai colocar o seguinte, olha, o amor vai nos fazer permanecer de tal modo que as nossas orações serão respondidas lá no verso 22. Por isso o amor nos faz permanecer em Cristo, porque nós cremos, obedecemos e amamos. E aí João vai nos ensinar a segunda coisa do ponto da nossa lição, no capítulo 4, a partir do verso 7 ao 12, que amar é ser aperfeiçoado. Ele vai trazer mais profundidade à questão do amor. E olha só, verso 7 ao verso 12 diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha, aquele que ama permanece, procede de Deus, o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus, quem não ama não conhece a Deus. João está crescendo. E ele vai dizer assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Amar é ser aperfeiçoado. João vai colocar de maneira muito clara que Deus é a fonte do amor. João não está falando de um amor erótico, né? O amor eros, de uma relação entre homem e mulher,
ou apenas de um amor fraternal, né? O filéu, aquele amor de amizade. Ele está falando de um amor ágape, de um amor que tem a sua fonte em Deus. Deus é a fonte do amor. O amor, como marca da vida cristã, ele é o amor que se alimenta em Deus, porque Deus é a fonte. Ele é o amor que transcende a vontade humana. Ele é o amor que vai além da capacidade de vontade do homem. Ele é o amor que vem da única fonte possível, que é Deus. E é interessante que quando João fala isso, apresenta Deus como amor, os gnósticos, eles estavam tentando se infiltrar e trazer novos ensinos heréticos à igreja. Eles diziam o seguinte: olha, Deus é espírito e luz imaterial. Aí João diz o seguinte: não, peraí, Deus é mais do que isso. Deus é fonte de amor. Ninguém havia definido Deus como fonte de amor nesse contexto de igreja até João. João vai dizer: Deus é amor. E é muito interessante observar o que John Stott afirma sobre isso. Ele vai dizer que Deus não é apenas fonte de todo verdadeiro amor. Deus é amor em seu ser mais profundo. Deus é a essência do amor. Toda a sua atividade é amorosa. Amados, o mesmo Deus que é luz e fogo também é amor. Deus não fechou seus olhos para o pecado. Mas no seu amor, olha como que Deus vai trabalhar, né? João vai explicando isso. Ele providenciou um meio de expor o pecado, porque ele é luz e não há nada que fique escondido. E o meio de consumi-lo, de consumir o pecado, porque ele é fogo, sem consumir o pecador. Como que ele fez isso? No Calvário, salvando-nos. Então Deus está em perfeito equilíbrio. O amor de Deus está em perfeito equilíbrio com tudo que ele faz. O amor de Deus está em perfeito equilíbrio com a sua justiça. O amor de Deus está em perfeito equilíbrio com a sua ira. Tudo está equilibrado. Não há desequilíbrio em Deus, porque Deus não se muda. Deus não é infalível. Deus é perfeito. Deus é soberano. E todos os seus atributos são plenamente perfeitos. E é essa perfeição que não vai ser revelada em Cristo, como João vai nos lembrar aqui no verso 9 e no verso 10, dizendo que foi por amor que Deus entregou o seu Filho para nos resgatar. O amor de Deus não anulou a sua santidade, a sua justiça. Existem pessoas que pensam assim, que tentam ensinar assim. Amados, o amor de Deus fez com que Deus lançasse a pena do pecado em Cristo, que morreu em nosso lugar, sendo o sacrifício perfeito. Então, o amor, ele vai nos aperfeiçoar porque ele vai nos conduzir num caminho de aperfeiçoamento. Porque quando nós caminhamos em amor, nós caminhamos para viver uma vida onde o exemplo e a direção é Cristo Jesus. Uma pessoa pode se declarar cristã. Qualquer um pode dizer que é cristão. Mas a evidência, a prova real é o amor. É a maneira em que ela vive. E no verso 8 ele diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí, John Stott vai afirmar o seguinte: porque Deus é amor e nos amou em Cristo e continua a amar em nós e por intermédio de nós, nós devemos amar-nos uns aos outros. O amor que temos uns com os outros tem a sua fonte em Deus. Nós precisamos entender isso. E é esse amor que vai nos aperfeiçoar, vai nos moldar de acordo com a vontade de Deus. E aí o nosso último ponto, o ponto de número 3, ele está a partir do verso 13 até o verso 21 do capítulo 4, que diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai o enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
Se alguém afirma eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Queridos, o amor é a marca fundamental. O verdadeiro cristão é reconhecido não apenas pela sua doutrina, mas também pela sua vida, pela forma em que vive. O discurso não pode estar desassociado à vida. A prática precisa acompanhar o discurso, ou o discurso precisa acompanhar a prática. Nós não podemos, de maneira nenhuma, seguir a direção do ditado popular que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque as nossas atitudes são importantes para o conhecimento bíblico. Não adianta ter só conhecimento bíblico, precisamos ter prática. Porque, como diz Spurgeon, nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. E são as nossas atitudes que vão evidenciar isso. Não adianta saber os princípios bíblicos e não vivê-los. E olha como é que João faz essa construção, né? Ele vai trazer o amor como marca fundamental logo no início da carta. E aí ele vai no capítulo 2 falar que o amor é a marca, a prova da comunhão. No capítulo 3, resumidamente, a prova da filiação. E agora, no capítulo 4, a prova do aperfeiçoamento, ou seja, o amor mostra a nossa comunhão, a nossa filiação e a nossa transformação, o nosso aperfeiçoamento. Né? O parâmetro final, e aí João vai dizer o seguinte: o parâmetro final é o seguinte: quem ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Amados, o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: nós não amamos a parte de Deus. Só podemos amar porque refletimos o amor de Deus. Imagina a lua, né? A lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. O nosso amor é reflexo do amor de Deus. Por isso o amor é a marca fundamental. Porque ele é a prova social do verdadeiro cristão. Ele tem a sua fonte em Deus. O cristão não é a fonte do amor. Deus o é. Ou seja, nós devemos deixar que o amor de Deus que nos alcançou possa fluir e alcançar outras pessoas através de nós. Para isso precisamos beber da fonte, estar cheios. Amados, interessante que João vai colocar no verso 18 que o amor não produz insegurança, não produz medo, mas lança fora o medo. Amados, o amor lança fora o medo porque o castigo não está mais diante de nós. Aquele que ama está em comunhão com Deus. Deus deseja um relacionamento conosco baseado no amor e não no medo. Deus não é um tirano com um chicote na mão pronto para castigar. Deus é um pai que nos ama em amor, que nos pune com a sua justiça em amor. Deus quer um relacionamento de amor. E seguindo esse exemplo, nós precisamos nos relacionar com os nossos irmãos, tendo com isso a base do amor. E o amor é a base para correção, o amor é a base para exortação, o amor é a base para comunhão, o amor é a base para viver a vida cristã. O Warren Erbs, comentarista, vai dizer que Deus não quer que seus filhos vivam em um ambiente... Deus quer que seus filhos vivam em um ambiente de amor, não de medo e de tormento. Não é preciso temer a vida nem a morte, porque aqueles que estão em Deus desfrutam de vida eterna. Amado, João vai concluir no capítulo 4, verso 21, com uma frase que é profunda demais, curtinha. Ele diz assim: ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É simples e profundamente complexo. Simples e profundo. Quem ama a Deus, ama o irmão. Quem não ama o irmão, não pode amar a Deus. Por isso eu quero concluir chamando você para pensar sobre isso. Nós não podemos banalizar o amor. Nós precisamos vivê-lo. O amor cristão é sacrificial, porque ele tem a sua origem no amor do Pai que nos deu o Filho. O amor não é um sentimento humano, baseado em convenções e em vontades pessoais, mas é um mandamento. E o verdadeiro cristão é aquele que busca viver em amor, porque Deus é amor.
Amados, que Deus possa nos ajudar a amar e que nós possamos nos encher da fonte do amor para amar com o amor de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, meu querido, que Ele te dê um tempo abençoador e que Ele nos ajude a amar-nos com o amor de Jesus. Deus te abençoe e um grande abraço.